pessoa onde você estiver. Hoje realmente vou falar das 6 coisas que você não deve fazer. As 6 coisas que a Bíblia nos proibiu fazer. Vamos começar na primeira leitura no livro do Atos dos Apóstolos, 28 a 12. O que a Bíblia nos fala acerca disto? A Bíblia disse o seguinte: havia muitas lâmpadas na sala superior, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eunico, sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caindo do 3º andar para baixo. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e abraçou-o. Disse: não vos preocupeis, ele está vivo. Depois subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada. E assim despediu-se. Quando ao jovem levantou-no vivo e sentaram-se muito reconfortados. Este que é a palavra de Deus. Uma vez o Paulo, grande servo do Cristo, nosso Senhor, ele estava a pregar no quarto alto, o quarto santificado, o quarto onde a presença de Deus morava. O Paulo cada vez mais pregava a palavra de Deus. O Paulo falava do Cristo, falava da boa nova, falava das coisas boas que possa fazer mudar a sua vida e minha vida. O Paulo pregando a palavra de Deus, mas de lado estava um jovem que estava na janela do quarto. O jovem nem estava dentro, nem estava fora. O jovem se encontrava, uma parte estava dentro da casa e outra parte estava fora da casa. Este jovem depois pegou-se pelo um sono profundo. A posição que o jovem se encontrava pela janela não era uma posição digna e o jovem acabou de cair. Segundo a Bíblia nos conta, saiu do 3º andar até para baixo. E a Bíblia nos revela que esse jovem acabou por falecer, acabou por morrer, pela queda que ele esteve, e o jovem perdeu a vida. E a Bíblia nos revela, o Paulo teve que cortar a pregação e descer onde estava o corpo do jovem. E o Paulo orou por ele. Ele disse que não se preocupe, ele vai acabar por acordar. É a mesma coisa que eu gostaria de te dizer. Você que costuma estar na igreja e está fora da igreja ao mesmo instante. Um pé está dentro da igreja, o outro pé está fora da igreja. Existem muitos jovens que estão na mesma situação. Existe muita gente que estão na mesma situação. Costuma frequentar a igreja, mas ele frequenta a igreja por qualquer motivo. Uns vão à igreja para poder ter filhos. Outros vão à igreja para poder ter dinheiro. Outros vão à igreja para conquistar as pessoas dentro da igreja. Outros até vão à igreja para roubar telefone, mas está dentro da igreja, mas o pensamento está fora da igreja. Este jovem perdeu a vida porque uma parte estava dentro do quarto e a outra parte estava fora do quarto. Qual é a sua posição dentro da igreja? Qual é o seu objetivo dentro da igreja? O que você costuma ir fazer dentro da igreja? Existem os verdadeiros adoradores, como diz a Bíblia, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em verdade e em espírito. É preciso que
você deixar de fazer algumas práticas que você costuma fazer, porque você está a frequentar a igreja. Quando você frequenta a igreja, você tem que se entregar totalmente. Você não pode viver um pé fora e outro pé dentro da igreja. O que acontece? Vai sair a mesma consequência igual a este jovem, que o corpo estava na janela e os pés estavam fora da igreja. É preciso que você entenda, quando você frequenta a casa do Senhor, você tem que abandonar muitas práticas, tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar o roubo, tem que abandonar a bebida, tem que abandonar tudo que é pecado, tem que deixar. Você, quando frequenta a igreja, você tem que estar dentro na totalidade. Não pode ir na igreja enquanto que você pratica a feitiçaria, não pode estar aí na igreja enquanto que você faz a propaganda do diabo, não pode ouvir a música do mundo e a música da igreja. Um pé está dentro e outro pé está fora. A consequência disso é a queda que possa vir na sua vida. A consequência disso é os problemas que possa te acontecer. É a razão que eu te aconselho. Você precisa de abandonar a maldade e você tem que ir dentro da igreja com o espírito de adorar Deus na verdade e na santidade. É preciso você andar dentro da palavra de Deus conforme que a Bíblia diz. Este jovem teve sorte porque o Paulo estava aí. É a razão que o Paulo desceu para orar para este jovem. É a razão que eu te digo, eu te apelo, eu te chamo. Vai para a casa do Senhor, mas com o objetivo de adorar o Senhor. Não vai na igreja para roubar os telefones dos outros. Não vai na igreja para condenar os outros. Não vai na igreja para julgar os outros. Não vai na igreja para promover a prostituição dentro da igreja. Existem pessoas que vão à casa do Senhor só para arranjar marido. Existem pessoas que vão à casa do Senhor só para arranjar a mulher. Existem pessoas que vão à casa do Senhor só para arranjar namorada ou namorado. Não é para fazer a prostituição dentro da casa do Senhor. É mesmo para si, irmã, irmão. Eu tenho essa palavra para si, para te dizer que na casa do Senhor nós vamos para adorar o Senhor na verdade em espírito. É preciso que você pratica a verdade dentro da casa do Senhor para que o Senhor entenda a sua súplica, para que o Senhor entenda a sua oração, para que o Senhor entenda a sua voz. Mas vou mencionar algumas práticas que você não deve fazer. Qual essas práticas? A primeira prática é o seguinte. Qual essas coisas que você não deve fazer? A primeira coisa, não deves frequentar a casa das prostitutas. Não deve dormir com uma prostituta. Não deve cometer adultério ou prostituição, ou o pecado que chamamos imoralidade sexual. O que é que nos diz a Bíblia no livro de Provérbios 7, 25 a 27? A palavra de Deus diz o seguinte: não se extravia a tua mente nos caminhos dessa mulher, nem te deixa enganar com suas trilhas, pois a muitos elas faz cair. A casa da prostituição é caminho da morte. A casa da prostituição é caminho que leva o homem para se perder. Porque o homem tem dois caminhos a seguir, que é caminho da vida e caminho da morte. Qual a diferença? Qual a diferença desses dois caminhos? Quando nós cometemos o pecado, tem uma consequência atrás desse pecado. Quando nós cometemos um pecado, tem a morte atrás desse pecado. O que que diz a Bíblia? A Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. O salário da bondade é a vida eterna. Qual esses pecados que nos levam à morte?
Mas quando nós cometemos a imoralidade sexual, você está a pecar contra seu corpo. É muito perigoso, que você deve saber disso. Essas mulheres que chamam essas prostitutas, essas mulheres que param nas ruas a incentivar os homens para receber o dinheiro, para cometer o ato sexual com elas, são pessoas que te levam à morte, são pessoas que te afetam uma doença, são pessoas que te levam a uma perdição. É a razão que eu estou para te dizer: cuidado com o pecado de imoralidade sexual. Você não deve haver contato com esse tipo de pessoas. Você, quando estás a cometer esse tipo de erro, você a cometer prostituição. Porque existem pessoas atualmente, são os agentes do diabo. São pessoas que estão a fazer propagandas do pecado. Mostrar você que quando dormir com 10 mulheres não é pecado. Quando dormir com 10 homens não é pecado. Quando dormir com 3 pessoas não é pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: qualquer relação sexual que vai fora de casamento é um pecado. Qualquer contato sexual que vai fora do seu casamento é pecado. Relação sexual é o quê? Relação sexual pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Quando é que é a bênção? É a bênção quando você é casado e pratica esta relação sexual com sua esposa. Quero dizer que você está a doar para Deus uma bênção. Você está a doar um sacrifício para adorar o nome do Senhor. Qualquer contato que vai dentro de comunhão, de casamento, é uma adoração que você está a prestar para Deus, está a honrar o seu casamento aos olhos de Deus. Mas quando você comete relação sexual fora do seu casamento, você está a cometer imoralidade sexual. É a razão que a Bíblia aqui está nos dizer: casa das prostitutas é caminho da morte. Casa da prostituição é caminho da perdição. Casa da prostituição é caminho do abismo. É preciso que você entenda isso. É preciso que você perceba isso. É preciso que você saiba ter conhecimento das consequências que a prostituição possa te trazer. O que a Bíblia nos fala no livro de Gálatas 5, 19 a 21? Ora, as obras de carne são manifestas: imoralidades sexuais, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo. Os advirto: aqueles que praticam essas coisas não herdará o reino do céu. Essas todas práticas não vai herder o reino do céu. É preciso que você entenda agora: existem pessoas que são os promotores do diabo. Quem são essas pessoas? São pessoas que passa hoje em dia nas redes sociais, passa hoje em dia nos meios da comunicação para poder promover as obras do diabo. Essas pessoas são os responsáveis do incentivo da maldade. Essas pessoas são capazes de te dizer que a prostituição é uma forma de ganhar dinheiro. A prostituição é uma forma de ganhar um marido. A prostituição é um incentivo para que você tinha uma boa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tudo que é pecado, que é imoralidade sexual, é muito perigoso, porque você, quando peca contra o seu corpo, você está afetado. Então, o que acontece? Se você perder a vida, o que vai ser de ti? O seu caminho é para o inferno. O seu caminho é para o abismo. É a razão que eu vou te dizer: toda prática que te leva à morte, você deve cortar e deixar. Você não siga essas pessoas, porque a maioria dessas pessoas estão possuídas com os demônios, porque o diabo nunca manda nenhum servo dele sem lhes dar os demônios. É a razão que eu estou a te dizer: é preciso que você perceba uma coisa: não dá ouvidos
aquelas coisas que te levam à morte. Porque tudo que é pecado, o salário dele é a morte. E a segunda coisa que você não deve fazer é frequentar as casas dos bêbados, ou frequentar os sítios que tem o álcool que está a reinar, frequentar os sítios que tem a droga, frequentar os sítios que tem o excesso de bebidas alcoólicas. O que a Bíblia nos fala acerca disso? O banquete é feito para divertir e o vinho torna-se a vida alegre. Mas isto tudo se apaga com dinheiro. Eclesiastes 10:19. Aí nos revela que o vinho alegra o corpo humano. Mas tudo isso faz gastar o dinheiro. Por que o vinho vai te alegrar? Enquanto que você está a pensar quando tem problema, os teus problemas só vão acabar com o efeito de álcool. Quando você está a contar com as bebidas alcoólicas para te aliviar os problemas que você tem intenção de beber, de se embebedar cada vez mais, porque você vai esquecer os problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todas essas práticas que você está a fazer, beber, fumar, se drogar, para aliviar dos problemas, é provisória, é momentâneos. Depois de efeito de álcool acabar, os problemas vão voltar a tomar conta de si. Os problemas vão voltar a te incomodar de novo. A única solução com teus problemas é o Cristo. O Cristo vai preencher o vazio que você tem no coração. O Cristo vai te dar solução no que você está à procura. O que provoca a bebida? Depois de você ficar bêbado, ou depois de você se embebedar com bebidas alcoólicas, aquilo vai te levar a cometer outros erros. Quais são esses erros? Vai te levar a um sentimento de conquistar outras relações, de conquistar outras mulheres, de passar a noite com outras mulheres. Até você deve perceber, maior parte dos acidentes do carro são pessoas que consumiram bebidas alcoólicas. Olha para tantas vidas que perderam pelas bebidas alcoólicas. Olha pelas vidas de pessoas que deixaram-nos nessa terra por causa da bebida. É preciso que você entenda que a bebida pode te trazer câncer, a bebida pode te levar à morte, a bebida pode te levar a cometer erros, a bebida pode te levar a dormir com várias mulheres, porque você seguiu a doçura do vinho. Entende o que a Bíblia nos fala? No Provérbio 20 e no primeiro versículo, a Bíblia nos diz o seguinte: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-te dominar por eles. Maior parte das brigas é por causa da bebida. Aqueles homens que bebem, muitas das vezes, tornam-se agressivos, batem as suas mulheres, castigam os filhos por causa do efeito da bebida. Mas para os outros, a bebida funciona de uma maneira diferente. Eles ficam boelos, até apanham sono, até se mijam nas calças. O mais velho, alguém adulto, por causa da bebida, se mijou. Por causa da bebida, até defecou-se na própria roupa. Por causa da bebida, fica a dormir, a babar. Por causa da bebida, é efeito de álcool. É preciso que nós perceber que hoje em dia vamos ver que grandes parte das empresas alcoólicas fazem grandes propaganda por causa das bebidas. Eles colocam os cartazes maiores na rua a falar só da bebida, de álcool. Vejamos quantos jovens que estão a se embebedar por causa de bebidas alcoólicas. Quantos jovens que incentivam a criminalidade por causa de alcoólica. Quantas pessoas que estão a perder vida por causa da bebida. A bebida é muito perigoso na nossa vida. Hoje em dia, o diabo armou-se uma armadilha na sua vida por causa da bebida.
Você que não quer deixar o álcool, quando entra numa loja, você vê a exposição de álcool, é diferente em outras bebidas. Você vai dar conta que onde tem álcool, eles colocam as lâmpadas, então linda, eles colocam as luzes, então perfeita, para te incentivar você a comprar a bebida. Olha como é que gasta tanto dinheiro para fazer as promoções das empresas de bebida. Olhamos para a empresa Cuca, como é que eles fazem as cartagens, as publicidades, os spots publicitários que Cuca faz para te convencer você a beber e você tornar alcoólatra. É preciso que nós percebamos tudo que é bebida, tudo que é droga, tudo que é fumar tem consequência. Até na caixa do cigarro está escrito que o cigarro mata, mas a sua consciência continua a consumir essas coisas. Muita gente ainda não acredita nisso, ainda vive essa vida sempre a consumir essas coisas que nos destroem. É preciso que nós percebamos que esses são métodos que o diabo leva muita gente para a morte. Esse é o método que o diabo leva as pessoas para o abismo. Esse é o método que o diabo leva as pessoas para cair nos erros. Ele te deixa com a doçura de bebida para você beber sempre, sempre, sempre e tornar-se alcoólatra. É a razão que eu vou te dizer, quando você sabe que álcool é a sua fraqueza, não frequenta onde as pessoas estão a beber. Não frequenta onde tem meio de cervejas. Não frequenta onde tem bebidas alcoólicas. Quando você sabe que é a sua fraqueza, fuja isso. É uma das coisas que você não deve fazer, frequentar esse sítio, porque tem uma grande consequência. A outra coisa que você não deves fazer é o seguinte: frequentar a casa dos macumbaria, frequentar as casas de curandeiro, frequentar a casa dos quimbandeiros. Vamos entender o que é que a Bíblia nos fala acerca disso. No livro de Deuteronômios 10, 13. O que é que a Bíblia nos disse acerca disso? Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queima em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratica adivinhação ou destaque a magia ou inculpáveis perante o Senhor. Esta aqui é a palavra de Deus. Nós temos que entender uma coisa: essas práticas todas, que são práticas de consultar mortos, são práticas de entrar na macumbeira, são práticas de usar o feitiço, são práticas de sacrifícios. Existem pessoas que gostam de conhecer realmente o que está acontecendo na vida dele. E são pessoas que vão consultar essas pessoas. Saiba que tudo isso tem consequência. Enquanto que você está entrar na casa dessas pessoas, você está a carregar os demônios. Você está a carregar maldições. Você está a se condenar. Você está a sacrificar a sua vida. Essas práticas são muito perigosas porque o diabo é pai da mentira. O diabo vai te mostrar que ele está a te dar, afinal de contas está a te prejudicar. Enquanto que você vai a essas casas, vão te pedir sacrifícios. Vão te dizer, traz uma galinha, traz um cabrito. Afinal de contas, você está a matar a sua mãe, está a matar o seu pai, está a matar os seus irmãos. O que adianta você praticar essas práticas para poder ter fundos imundos e você não tiver as pessoas que vão a dividir consigo a sua riqueza? A riqueza perfeita é aquele que você compartilha com sua família. O homem luta para ter o dinheiro para ajudar a sua família, para viver com sua família, para viver no meio da alegria com todo mundo. Mas você prefere vender a sua família pelo contrário de dinheiro. Esse dinheiro serve para quem? O que adianta você frequentar as casas de quimbandeiros, as casas do feiticeiros, as casas do curandeiro para te dar chance de conquistar marido? Mas em sacrifício é a própria pessoa que você
conquistou. A Bíblia nos condena disso. A Bíblia nos fala acerca disso. Você, quando entra, põe os teus pés na casa do quimbandeiro, saiba que você está a carregar os demônios. Mesmo que você só foi lá pela uma visita. Mesmo que você foi lá só para acompanhar alguém, saiba que você está a carregar os demônios. É preciso você prestar muita atenção. Todas as práticas noturnas, todas as práticas de quimbandeiro, todas as práticas de curandeiro são práticas diabólicas. São práticas que te levam à morte. São práticas que te condenam. São práticas que te levam para o abismo. São práticas que te levam para a condenação. São práticas que te carregam os demônios. Em consequência disso, muitas das vezes a tua vida não vai andar. Você que gosta de ir procurar as profecias, você que quer saber o que Deus fala acerca de ti, então tenha a capacidade de orar, dobrar teu joelho, porque o Senhor vai te falar. Não precisa consultar os profetas, porque os profetas, muitas das vezes, ele vai te falar aquilo que Deus lhes falou. Mas se for um profeta que vive na mentira, vai começar a te mentir as coisas. É preciso você perceber, nem todo sítio só é permissível para você entrar. Nem se for pelo seu trabalho, nem se for pela uma dúvida. Não entre na casa do quimbandeiro, muito menos na casa do curandeiro. Porque aí vivem os espíritos, aí vivem os demônios que possam destruir a sua vida. Entenda o que a Bíblia nos fala mais acerca disso no livro de Tiago 4:7. O que a Bíblia nos disse disso? Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Submeta-se a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de você. É preciso que você saiba quanto toda a prática de feitiçaria, de bruxaria, do quimbandeirismo, você se resistir a essas práticas, eles vão fugir de ti. Ainda que alguém foi lá te queixar no diabo para te condenar, enquanto que você ora a Deus, essas coisas não vão te pegar. Em consequência dessas coisas, quando você frequenta as casas do quimbandeiro, do feiticeiro, você tem que saber que a sua vida não vai avançar. Você vai começar a consultar eles cada vez mais. Vê a vida do Saul. O que levou Saul a cometer esses erros? O Saul foi cometer esses erros por causa de ouvir muita profecia. Enquanto que Samuel já não existia, quando Samuel morreu, o Saul precisava de saber acerca da luta que estava a vir. Ele foi consultar uma senhora que é quimbandeiro, que evoca os espíritos. E a senhora evocou o espírito do Samuel. O que o Samuel disse para o Saul? Você e o seu filho vão morrer hoje na guerra. É a mesma coisa que aconteceu na vida do Saul. Mas o mesmo Saul que ele levantava contra essas práticas. Ele levantava contra essas pessoas que consultam os espíritos. Ele mesmo mandava matar essas pessoas. Mas o mesmo Saul caiu nesse erro. Porque ele não estava ligado a Deus. Ele estava ligado a um profeta. Quando o profeta morreu, ele não tinha como saber as coisas que estavam a acontecer. Ele foi consultar esses espíritos. É a razão que eu vou te dizer. Enquanto que você está a viver nessa perdição, o seu caminho é a morte. Deixa dessas práticas, procura Jesus, a sua vida vai mudar. E você vai ter resposta em tudo que você vai pedir. Porque a Bíblia disse isso. A Bíblia disse, evoca-me, vou te responder e vou te mostrar as coisas que estão escondidas. As coisas que ninguém conhece. Porque em Deus não há nada que o Espírito Santo não vê. O Espírito Santo vê tudo.